Queridos amados irmãos, a paz do Senhor a você que está nos acompanhando, grande abraço. Mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje trataremos do tema Inimigos da Cruz de Cristo, né? Lição de número 6, dia 8 de maio. Dia 8 de maio. Nossa revista Atualidade Cristã, correto? Queridos, antes de começarmos aqui a nossa aula, a nossa pré-aula, quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que comentaram o último vídeo. Irmão presbítero Marcos Paizinho, que Deus em Cristo abençoe você grandemente. A irmã Leidiane, Deus abençoe, irmã Leidiane. A irmã Arisneide, pastor Milton Serafim, a irmã Cris Queiroz, pastor Josivaldo, Deus abençoe grandemente. A irmã Edilene Araújo, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aqui na nossa pré-aula. Vamos começando, vamos aqui ver o que Deus tem para nós neste dia chamado hoje. Queridos, alguns irmãos do campo de Ceilândia Sul entraram em contato comigo para que nós disponibilizássemos os slides, para que eu mandasse os slides, lembrando a todos os irmãos que os slides ficam disponíveis aí na descrição do vídeo, tá? Só você descer aí na descrição, vai estar lá, né, os slides, o link dos slides, só é você acessar e baixar os slides, tá bom? E outra coisa, os slides são editáveis, tá? Você pode baixar os slides, você pode modificar, você pode fazer como você quiser, tá? Lembrando a vocês, a aula, essa pré-aula que eu dou, é somente um norte, tá? Para que você venha complementar aí o seu, né, a sua aula, montar o seu plano de aula, mas você pode abordar pontos diferentes, você pode modificar um slide, né? Você pode trabalhar aí conforme o seu plano de aula, conforme você achar melhor, dentro da necessidade da sua turma, né? Ok? Então vamos lá. Temos como fundamento Gálatas capítulo 2, versículo 20, essa conhecida referência do apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Referências bíblicas, está em Filipenses capítulo 3. Irmãos, essa referência, se eu não me engano, ela está errada aí na revista, tá? Se eu não me engano, aí tá como o Evangelho de João. Mas essa referência está situada em Filipenses capítulo 3, versículo 17. Tá? Isso aí foi um erro de edição da revista, tá bom? Vamos lá. Temos como objetivo, primeiro, identificar ações, omissões e condutas que na sua essência anulam os valores emanados da cruz de Cristo. Objetivos específicos. Mostrar que pregações e ensinos que visam apenas agradar aos homens pode construir impedimentos ao propósito da cruz de Cristo. Isso aqui é o que mais tem hoje em dia, né? Mensagens que visam agradar a homens. Analisar as características que Paulo aponta na vida dos inimigos da cruz. Mostrar que a vida do cristão deve estar em harmonia com a mensagem da cruz de Cristo. Vamos lá. Características do inimigo da cruz. É uma
uma estratégia sábia nós conhecermos a estratégia do inimigo, nós conhecermos o nosso inimigo, né? Tem pessoas que falam, não gosto nem de falar nesse nome, Satanás, diabo, tem nome, falta se benzer, né? Não, eu não gosto nem de falar. Não, irmãos, nós temos que conhecer as artimanhas do inimigo, né? E saber, né, que Cristo nos deu poder para neutralizá-las em nossa vida, né? Então vamos lá. São pessoas influentes. Essas pessoas que se levantam como inimigos da cruz de Cristo, elas são pessoas que exercem influência sobre outras pessoas. No Antigo Testamento, os falsos profetas contradiziam os verdadeiros. Você lembra lá, né, do caso do profeta Micaías, que foi procurado e falou, assim como o rei, os outros profetas disseram, assim você vai dizer também. Micaías falou, não, senhor, eu vou falar aquilo que o Senhor me falar. Então, assim deve ser a postura, né, do servo do Senhor. Na era da graça, os falsos cristãos influenciam grupos com mensagens contrárias ao ensino de Cristo e dos apóstolos. É o que nós mais vemos nos dias de hoje. São mensagens contrárias, né? Onde Cristo prega o amor, tem gente pregando outra coisa, o ódio, né? Quando o Senhor fala da empatia, tem pessoas brigando, tem pessoas, né? Quando o Senhor fala em fazer a obra por amor, tem os mercenários que estão fazendo aí a obra por dinheiro, e isso realmente são mensagens contrárias à cruz de Cristo. Contrárias ao ensino de Cristo e dos apóstolos, à luz de 1 João 4,1. Alguns até retiram pessoas da igreja local para formar sua própria comunidade. Será que você já viu isso aqui em algum lugar? Tem muito, né? É o que mais tem acontecido aí nas igrejas. Pessoas estão ali, o obreiro está ali, uma bênção, aprendendo, e por alguma coisinha ele fica procurando motivos, pretextos, para fazer ali um racha. E ali ele sai daquela congregação, ainda fica no ouvido de um, no ouvido de outro, né? Aí sai, monta ali, aluga um lugarzinho. Por que você acha que hoje em dia você observa que tem uma igreja do lado da outra? Ali tem 5, ali tem 10, ali tem 15. E fica aquele monte de quartinhos, né? Um monte de salões, um do lado do outro. Aí você pergunta, fala, peraí, mas como a gente prega união e esse povo não está junto? É porque cada um, né, tem ali o seu pretexto, como diz aqui, ó, coloquei aqui no texto, pretexto de quê? Visões. Deus me deu uma visão que eu era o pastor. Sonhos, revelações, né? E subjugam os incautos, ou seja, os inexperientes, né? Aquelas pessoas que não estão com sua fé voltada para as Escrituras, uma fé sadia em Cristo Jesus. E essas pessoas se deixam levar e seguem essas pessoas rebeldes, esses líderes rebeldes, né? E aí sai com o intuito já de carregar ali, e isso começa antes. Enquanto ele está na igreja, ele vai falando para um, vai semeando discórdia no outro, né? Vai falando contra a liderança, contra o pastor. Então, queridos irmãos, não se deixem levar, né, por esses inimigos da cruz de Cristo. E eles vêm com esse pretexto de visões, sonhos e revelações para fazerem só a sua vontade, né? E o pior é que eles até ameaçam, viu? Sob ameaça de castigo divino. Fala, se você não me acompanhar, Deus vai te castigar. Aí os crentes imaturos, incautos, eles vão dar ouvido, né, e vão seguir
essa pessoa. E aí vai ficar em um lugar que já começou tudo errado, já começou com divisão. O Senhor não trabalha dessa forma. Irmãos, obreiros da casa do Senhor, se o Senhor tem algo, tem um chamado na sua vida, Ele vai te honrar onde você está. Deus vai te honrar aonde você está. Se você tem um chamado de Deus, não precisa você sair, ficar mendigando ou falar, não, eu vou abrir a minha própria igreja, sem Cristo estar falando verdadeiramente, sem Cristo estar direcionando verdadeiramente. Né? Isso aí não funciona desta forma, tá bom? Deus vai te levantar dentro ali da sua igreja, onde você está congregando. Honre o seu pastor, honre a sua liderança, tá bom? Que Deus vai te dar graça, ok? Buscar agradar aos homens, né? Então, aqui, ó, são pessoas influentes e eles buscam agradar aos homens. As suas mensagens são mensagens antropocêntricas, são mensagens voltadas para o homem. Né? Normalmente esses cristãos nominais influenciam por meio de mensagens, as quais faz o quê? Massageiam os egos. Então eles não são pregadores, são massageadores de ego, evitando palavras que confrontem seus atos pecaminosos. Paulo disse, olha só, vamos aprender aqui com o apóstolo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, importa mais agradar a Cristo do que os homens. Né? Então, irmãos, é claro, nós temos que se preocupar com o bem-estar da igreja. Nós temos que agir dentro de uma ética cristã equilibrada, mas nós não podemos abrir mão, da palavra do Senhor. Nós não podemos abrir mão da verdade bíblica para que uma pessoa venha estar na igreja. Hoje está muito complicado nessa conjuntura pós-moderna. As pessoas vêm para a igreja e querem que a igreja se modifique para recepcioná-las. Querem que a igreja se modifique de uma forma para agradar essa pessoa. Não é assim. Somos nós que temos que nos adequar ao Evangelho de Cristo. Ok? Então, os líderes não se preocupem se, quem sabe, uma pessoa chega e fala, não vou ficar aqui, porque hoje as pessoas querem que os seus egos sejam massageados, querem ficar na igreja, mas sem compromisso. E o pastor que prega a palavra, a igreja que prega a palavra, sabe muito bem que de vez em quando a palavra tem que tirar ali os carrapichos das ovelhas. A palavra vai cortando. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra é a espada de dois gumes que vai até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas. Então a palavra vai lapidando, vai trabalhando e vai trabalhando no nosso íntimo. Então tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado nessas mensagens que somente massageia o ego. Hoje nós estamos vendo muita coisa aí, que é só vitória, não é não, irmão. Tem luta, tem tribulação sim, teremos problemas sim, o próprio Senhor falou, mas nós não podemos nos desesperar, porque Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Se você está em Cristo, você também vai vencer em Cristo Jesus. Esta semana ainda estava lendo um livro e o autor ele falava o seguinte, que Deus ele não alivia a carga sobre você da provação, mas Ele te dá força para carregá-la. Ele não alivia a carga, mas Ele te dá força para que você possa carregar. Então, levante a cabeça, você que está passando luta, provações,
Levanta a cabeça, Deus vai te dar vitória. Você vai vencer sim, porque Cristo venceu o mundo, e se você está em Cristo, você também é chamado de vencedor e de até mais que vencedor em Cristo Jesus. Algumas características aqui dessas pessoas. Elas são massageadoras do ego humano. Hoje os louvores estão muito caindo para esse lado, né? Falando que vai ser só vitória, vai ser só isso e tal. Não é não, tá? Não é não. Antigamente os louvores exaltavam a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Não vou cantar mais, senão fica ruim. Mas, olha só, então preste bem atenção, os louvores estão perdendo o foco, assim como as mensagens, né? Não quero aqui generalizar, mas assim como as mensagens estão sendo direcionadas para o homem, mensagens antropocêntricas, assim está acontecendo com o louvor, está tirando o foco de Deus e colocando para o homem. Deus vai fazer na tua vida, Deus vai prosperar na tua vida. Então, está tirando o foco de Deus e colocando no homem. Não, primeiro é Deus. A nossa mensagem é cristocêntrica, né? O nosso louvor tem que ser cristocêntrico e a nossa vida também tem que ser cristocêntrica. Não é isso? Então, são massageadores de ego, eles usam de versículos fora do contexto. Eles não têm compromisso com o verdadeiro evangelho, né? Então preste muita atenção. Eles não têm compromisso com o verdadeiro evangelho. E isso aqui é muito interessante, ó, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Ó. Eles usam versículos fora do contexto. Isso aqui é fundamental para o servo do Senhor. É fundamental. Por quê? Porque se você analisar um texto fora ali do contexto, isso vai te levar a erros doutrinários, a heresias, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando o Senhor fala, aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Né? Esse é um dos versículos que a gente usa, né, de uma forma equivocada. Por quê? Porque quando a gente olha lá, dentro do contexto, a Bíblia vai dizer o seguinte, que sobre as testemunhas, né? Quando o irmão pecar, ali ele está tratando do relacionamento pessoal com os irmãos, né? Do amor fraternal, do perdão. Então, quando um irmão pecar contra você, você vai, conversa com ele em particular. Se ele não te aceitar, você vai levar 2 ou 3 testemunhas. Vai pegar as testemunhas, chegar e falar com o irmão novamente. Se o irmão não corresponder, não aceitar o perdão, aí você leva à igreja, ou seja, você leva a liderança da igreja, né, a qual vai conversar com esse irmão, e se esse irmão não quiser, é sinal que ele não quer mais fazer parte da igreja, né, não vai querer mais, e a Bíblia fala, considerai-o como um gentio e publicano. Então aí vem o versículo que está em questão, que fala que onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então quer dizer que a presença do Senhor ela se faz presente quando é testificado por estas testemunhas. A gente usa quando é aquele culto, né? Aquele culto que é só o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o pastor. Aí tem poucos irmãos e você olha assim, aí você cita esse versículo, né? Onde estiver 2 ou 3, o Senhor está presente. Não significa que ele não esteja presente onde estiver 2 ou 3. É claro que é, mas dentro desse contexto, não. Dentro desse contexto, o texto está querendo nos ensinar outra coisa. Né? Porque até então, se fosse assim, onde estiver 2 ou 3, então quer dizer, se tiver um só, ele não está presente? Né? Se a gente for pegar o versículo, é claro que ele está presente. Né? A Bíblia fala, quando você entra, fecha a porta do teu quarto em secreto. Então nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor se faz presente em nós, né? E o Senhor se faz presente, sim. Tá bom? Então é isso. Cuidado, né? Nessas mensagens, nessas igrejas. Tem muito louvor e tal, aí a igreja não tem palavra, a igreja não tem culto de ensino, a igreja não tem oração.
Então, esta geração estão procurando lugares assim, né, que se agradam. Igrejas cheias de pessoas vazias. 1.3. São materialistas. É a indústria da fé, né? É as bugigangas gospel, né? As pessoas visam somente o lucro, né? Alguns, não generalizando, é claro, tem muitas igrejas sérias, mas aí algumas igrejas neopentecostais têm pegado pesado com essa teologia da prosperidade, né? Pegado pesado com essas bugigangas, vendendo óleo de não sei da onde, sabonete ungido, isso, aquilo, outro, né? É muito triste. Quando Paulo diz, seu Deus é o seu próprio ventre. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que a pessoa só pensa em si, né? Só pensa em si mesmo, né? Se fosse um ditado nos dias de hoje, falar só pensa no seu próprio umbigo, mas só pensa em si mesmo, o egocentrista, né? Uma pessoa que só pensa no seu próprio ego, né? Isso aqui já dá uma ênfase a um pensamento edomista, né? Usam linguagem rebuscada para impressionar. Aí vem, olha, essa palavra na raiz grega e tal, e começa uma linguagem rebuscada para poder impressionar, né? E aí vai dando aquela volta toda, querendo ali emocionar com emocionalismos baratos, né? Ali impressionar o público e muitas pessoas, né, que se deixam levar pelas emoções, se deixam levar e cometem aí muitos erros e ficam aí sendo explorados nesses lugares. Se utilizam de trajes e aparatos transcendentais. Então, você vê, né, aí na TV os camaradas se vestindo de pano de saco, colocando lá a Arca da Aliança, a réplica da Arca da Aliança, a menorá, coloca lá um monte de aparato para dizer que é algo transcendental, algo espiritual. Não adianta nada se vestir de pano de saco e o coração está distante de Deus. Não adianta nada. Temos aparência de humildade, mas o coração é soberbo. Isso não adianta. Sejamos sinceros perante o Senhor. Aqui tá, depois eu conserto no slide aqui para você, né, que a numeração aqui está errada, que é 3. Seus reais objetivos são exclusivamente financeiros. Então aqui o objetivo mesmo é o quê? É o dinheiro. São pessoas que há pouco tempo eu estive evangelizando no hospital e eu estive orando por alguém e ele disse que estava distanciado e foi visitar uma igreja. E ao adentrar a igreja, já obrigaram ele a pegar um envelope. E ele falou, não, mas eu não quero, eu só estou visitando. Ele falou, não, mas está aqui, é obrigado. Queria obrigá-lo, né, a fazer uma doação e ainda estipular o valor, que é mais sinistro ainda, né? E aí aquela pessoa disse que voltou para trás e nunca mais voltou à igreja. Então são esses tipos de lugares. Ali eu tive falando com ela, ó, a gente não pode generalizar, existem muitos lugares sérios, né? Existem muitos lugares sérios que pregam a palavra do Senhor, que não estão voltados, né, para o lucro financeiro, que não são, né, balcões de negociação da fé, né? Então, essas pessoas são materialistas. Vamos lá, tem a sinopse. 2. Qual a mensagem da cruz de Cristo? Ué, irmãos, isso aqui é muito simples, né? Para o servo de Deus, ele reconhece. A mensagem da cruz de Cristo fala de humildade e sacrifício, né? É humildade e sacrifício. Alguém certa feita disse que a humildade é o alicerce da sabedoria, né? Então, onde você não vê humildade e sacrifício, essa não é a mensagem da cruz de Cristo, ok? 2.2, a mesma coisa, o amor e o perdão. Isso aqui é o beabá do evangelho, né? Isso aqui é o dom, né, o dom supremo do amor. Leia 1 Coríntios capítulo 13, né, o capítulo do amor. Leia lá, você vai ver quão é importante o amor.
né? Amor e perdão, isso faz parte da mensagem da cruz de Cristo. Stephen Beltrão diz: a maior prova de amor é o perdão. Então hoje ainda tem pessoas que guardam rancor, têm dificuldade em liberar perdão. Não é assim que deva ser, né? O amor e o perdão devem fazer parte aí da sua vida. Agradar ao Pai. Tudo que Jesus fazia era para atender à vontade do Pai. Nenhum seguidor de Cristo pode incompatibilizar-se com a cruz. Ela expressa vergonha, humildade, amor, autoexposição, sacrifício e renúncia. Então a cruz de Cristo, ela nos arremete a esse sacrifício vicário de Cristo, né? Ela nos arremete a esse sacrifício inocente. Então você não pode se desfiliar, você não pode se incompatibilizar com a mensagem da cruz. Lembre, nós estamos falando com a mensagem da cruz, né? Hoje as pessoas às vezes pegam, colocam a cruzinha, mas a cruz, ela em si só, ela não vai te trazer proteção, ela não vai te trazer mudança de vida, somente o símbolo da cruz, não, tá? O que vai fazer a diferença na sua vida é a mensagem da cruz. Ok? Então, vamos agradar ao nosso Deus, vamos agradar ao nosso Pai, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, né? Eu estou lendo esse livro muito bom e eu quero até indicar para vocês, é uma boa leitura, viu? Charles Spurgeon, é um livro de Spurgeon, O Santo e o Seu Salvador. É muito interessante. E a gente estava falando aqui de luta e de problema, eu quero ler somente uma frase aqui para você, duas frases. Diz assim, ó: é desse modo que a ovelha é trazida para o aprisco, pelo latido do cão. Preste atenção. É desse modo que a ovelha é trazida para o aprisco, pelo latido do cão, né? Se referindo aqui ao fato de que muitas pessoas, né, vêm ao redil quando está acuado, quando está passando por alguns problemas. E essa história se repete, né, irmãos? A gente vê muito isso nas igrejas. O propósito do verdadeiro cristão. Irmãos, nosso foco é o céu. Nosso foco é a pátria celestial, né? O nosso foco é o céu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: pensa nas coisas que são de cima, né? Se nos acomodarmos espiritualmente, corremos o risco de nos envolvermos com as coisas deste mundo. Irmão, nós temos que trabalhar. Nós temos que correr de um lado para o outro. A vida não é fácil para ninguém. Nós temos que saber, né, aí dosar. Tem pessoas que têm um emprego, aí fala, não, aí arruma outro emprego, já não tem tempo para se dedicar espiritualmente, já não tem tempo para fazer a obra de Deus, né? Já não ora mais, já não busca mais a Deus, vai perdendo a direção da pátria celestial, que é o nosso objetivo. Devemos priorizar nossa vida espiritual. A palavra é essa, viu, irmãos? Preste bem atenção, a palavra é essa aqui. Priorizar. É questão de priorizar. Não, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo. É que você não está priorizando a sua vida espiritual. Não tenho tempo de orar, mas você assiste lá um filme de 2 horas, 3 horas. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Aí maratona uma série, né, lá na TV. Alimentando da palavra, orando e louvando a Deus cotidianamente. Isso vai nos fortalecendo. Essa é a nossa esperança. Então, nós temos que assim fazer para alcançarmos o céu de glória. Nós temos que ser testemunha. Não adianta falar: eu sou de Jesus. Tem pessoas que têm que implorar para te convencer que é de Jesus. O verdadeiro servo não. Ele diz isso sem palavras. Ele diz isso através
né, do verdadeiro testemunho, né? Então, a pessoa tem que ser uma verdadeira testemunha, tem que se parecer com Jesus, ter a mente de Cristo. Como é que Jesus era? Ele era manso. Como é que Jesus agia? Ele amava o próximo, né? Como é que Jesus, como era o caráter de Cristo? Era um caráter apaziguador. Então, Jesus era assim. Quando queriam matar a mulher, ele chegava, apaziguava. Quando tinha, ele apaziguava, né? Devemos mostrar através de nossas ações, não só de palavras. É igual aquele marido, o marido que chega para a esposa, todo dia ele diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu bem, eu te amo. Todo dia ele diz: eu te amo, mas é só palavras. E você vai ver no dia a dia, não respeita a esposa, né? Não cuida da esposa, não dá atenção para a esposa. E todo dia ele diz: eu te amo, mas que amor é esse? Né? Amor de palavras. O próprio Jesus falou a certa feita: vocês me honram de lábios, ou seja, é da boca para fora, mas o coração está distante de mim. Então, isso acontece. Vamos tomar cuidado, vamos ser testemunhas verdadeiras, pregar o evangelho sem palavras, ok? Finalizando, ser conforme a imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus para todos os seus filhos. Ser conforme a imagem de Cristo, é nos parecer com o Senhor. Deste modo, o crente não deve desperdiçar as provações do Senhor com reclamações, lamentos, desânimo. Ah, não, eu não dou conta. Ah, não, eu sou um coitadinho de Jeová. Não. Lamentos, reclamações. Por que isso? Não. Levanta a cabeça, Deus vai te dar vitória. Né? Coloquei até aqui, ó. Deus não diminui o peso da carga, mas nos dá força para carregá-la. Né? Você vê aqui a formiguinha aqui cantando o hino da vitória. Né? Benção. Irmãos, vamos buscar parecer mais com Cristo. O apóstolo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vamos nos espelhar em Cristo. Cristo orava, Cristo tinha um caráter apaziguador, Cristo jejuava, Cristo, ele priorizava a sua vida espiritual, mesmo sendo Deus, né? E nós, sendo humanos, falhos, muito mais nós temos que orar e focar na nossa vida espiritual. Tire um tempo, faça seu devocional, busque a presença do Senhor Jesus Cristo. Só assim, esses inimigos da cruz de Cristo não irão alcançar a sua fé, não irão alcançar a sua vida. Certo? Sinopse, conclusão. Para ser inimigo da cruz de Cristo não precisa nem falar mal dela, basta contrariar o que ela representa, por meio de palavras e obras. Enquanto estivermos neste mundo, teremos que lidar com os inimigos dentro. Isso aqui é interessante, dentro e fora. Porque às vezes se levanta o inimigo até mesmo dentro. Dentro da onde, pastor? Dentro da igreja. Às vezes dentro da família. E as pessoas também de fora. Mas o Espírito nos permite identificar esses adversários. E nos habilita a tratar com eles. Amém? Então tem esse discernimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a revisãozinha para você, bênção de Deus. Amém? Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe, a sua aula seja uma bênção, tá bom? Não esqueça, comente o vídeo, tá? Deixe os comentários, que aí no próximo vídeo eu vou mandar um abraço para você, tá bom? Peço também um favor aos irmãos, você que conhece outros irmãos, superintendentes da escola dominical, de outro campo de Ceilândia Sul, né? Nós fazemos parte do campo de Ceilândia Sul, né? Outros campos que usam a nossa revista, até mesmo outros ministérios que usam a nossa revista Atualidade Cristã. Então compartilhe o vídeo, tá bom?
que vai ser uma bênção. Tá bom? Te agradeço, grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.